Todo dia no Japão, milhões de clientes entram em mais de 22.500 restaurantes de sushi, saboreando porções de peixe fresco preparadas com esmero. Mas para manter essas mesas sempre fartas, mar adentro, os pescadores japoneses precisam zarpar ao amanhecer, enfrentando ondas turbulentas e clima rigoroso, para trazer milhares de toneladas de frutos do mar vivos de volta à costa. Então, de onde começa essa jornada e o que os permite conquistar o oceano todos os dias com uma precisão impressionante? 5h20 da manhã em Hokkaido. Na chuva fria que corta a pele, o barco deixa o porto para iniciar um dia de arrasto de redes. Os pescadores da região capturam salmão usando redes fixas. Eles lançam redes gigantes no mar, como se construíssem uma matriz para guiar os cardumes de peixes gradualmente para uma bolsa de rede no final da linha. Quando tudo está pronto, a tripulação entra em ação rapidamente. Guinchos e sistemas de polhas na proa e popa do barco começam a operar em ritmo perfeito, enrolando metro a metro de corda para puxar a rede do fundo do mar. Essa é a fase mais perigosa, onde um pequeno descuido pode fazer a rede escapar ou causar acidentes no convés. Quando a bolsa de rede surge, eles rapidamente abrem o cordão de amarração e usam redes para recolher os peixes para o convés. Dezenas de salmões frescos e suculentos são içados a bordo em apenas alguns minutos. Após a colheita, a rede é redeployada imediatamente no mar para se preparar para a captura do dia seguinte. Mas o resultado nem sempre é completo. Salmões presos nas redes podem ser atacados por focas ou leões marinhos, danificando os peixes antes que sejam coletados. Além disso, nos dias finais da temporada, muitas áreas ficam quase sem peixes, forçando os pescadores a buscar outros pesqueiros ou retornar de mãos vazias para esperar o dia seguinte. Independentemente do tamanho da captura, os pescadores devem encontrar maneiras de preservá-la. Normalmente, os peixes são transferidos diretamente para tanques grandes a bordo. Muitos proprietários de barcos selecionam cuidadosamente cada peixe para obter variedades de alto valor, como o mejica. Para garantir a qualidade da carne e dos ovos, muitos abatem e sangram os peixes no local. Em seguida, eles são colocados em tanques de água do mar circulante, que limpam o sangue e mantêm a frescura por até 3 dias. Quando o barco atraca, os peixes são descarregados e inspecionados meticulosamente por sexo e tamanho, pesados e classificados. A partir daí, os salmões são comprados por comerciantes de frutos do mar, enviados para fábricas de processamento ou vendidos diretamente em supermercados e lojas de conveniência locais. Até o início de outubro de 2025, a captura de salmão por redes fixas em Hokkaido atingiu 251 mil peixes. O próximo produto é o atum rabilho. Quase 80% da captura mundial de atum rabilho é usada para sushi e sashimi, o que mostra a imensa pressão sobre essas viagens mar adentro. Para conquistar a espécie apelidada de ouro azul do oceano, os pescadores japoneses usam a pesca de linha longa, uma técnica tradicional que exige paciência e habilidade extremas. Antes de cada viagem, tudo deve ser preparado meticulosamente, das linhas e anzóis ao isca viva. Os pescadores geralmente escolhem cavala prateada ou arenque vivos como isca, capazes de atrair atuns pesando centenas de quilos caçando nas profundezas.
Ao chegar ao pesqueiro, linhas de quilômetros de comprimento, com centenas de anzóis presos ao longo do fio, são lançadas ao mar. Cada operação exige coordenação sincronizada absoluta entre os membros da tripulação. O que se segue é uma espera prolongada, que pode ser medida em horas ou até dias. Nesse período, os pescadores enfrentam inúmeros riscos, mudanças climáticas imprevisíveis, tempestades repentinas, mares violentos e ameaças do oceano como tubarões ou outros predadores. Cada viagem é uma aposta de alto risco com a natureza. Mas essa espera é imensamente recompensadora, especialmente quando atuns rabilhos pesando dezenas ou até centenas de quilos mordem a isca. Assim que o peixe é içado a bordo, os pescadores devem destripá-lo imediatamente para não comprometer a qualidade da carne. O peixe é então transferido para os compartimentos de conservação. Em navios modernos, é congelado rapidamente a menos 60 graus Celsius, garantindo a frescura durante toda a viagem de volta à costa. É exatamente esse processo rigoroso que dá ao atum rabilho um valor comercial extremamente alto, com preços no atacado de graus premium variando tipicamente de 8.000 a 10.000 ienes por quilo. O pico ocorreu em janeiro de 2026, quando um atum rabilho de 243 quilos foi vendido por um recorde de 510,3 milhões de ienes, equivalente a cerca de 3,2 milhões de dólares americanos no mercado Toyosu, em Tóquio. A sardinha também é um peixe comum no Japão. Quando o mar ainda está envolto na escuridão às 4 horas da manhã, os pescadores japoneses acordam e começam um novo dia de trabalho. Mas hoje em dia, eles não dependem mais apenas de experiência ou intuição. A bordo, radar, sonar e GPS operam continuamente, escaneando o fundo do mar para determinar a localização, o tamanho e a direção dos cardumes de peixes. No entanto, as correntes oceânicas mudam constantemente, tornando os cardumes de peixes se movam de forma imprevisível. Os pescadores são forçados a observar incessantemente, ajustar estratégias e se aventurar mais longe, aumentando os custos de pesca. Em troca, se acertarem uma boa temporada, podem ganhar 500 a 800 milhões de ienes anualmente. Quando o cardume é localizado, redes de cerco de 2 barcos são implantadas. Os 2 arrastões rápidos se separam rapidamente, lançando redes para envolver o cardume dos 2 lados. Quando o cerco se fecha, os pescadores imediatamente puxam a linha de chumbo no fundo da rede, como se apertassem a boca de um saco, selando a fuga dos peixes para o fundo do mar. Em seguida vem a recuperação da rede e a coleta dos peixes. Mesmo com assistência hidráulica e enroladores de rolo, essa tarefa exige coordenação precisa e força humana. O processo de fechamento pode levar cerca de 1 hora, até que o cardume seja comprimido e suba à superfície. Quando os peixes emergem perto do casco, são transferidos para o navio transportador usando grandes redes. Imediatamente depois, os peixes são colocados em porões de água gelada para conservação. Após atracar, a maior parte dessa captura vai para processamento. Dentre elas, as sardinhas enlatadas representam um volume grande, com 127,7 mil toneladas produzidas, destacando a escala massiva e a pressão da indústria pesqueira marinha do Japão. O próximo produto é o lula. Os preços da lula no Japão vêm aumentando 4 a 5 vezes nos últimos anos. Mas se você acha que isso é um sinal positivo, está enganado.
Na verdade, a produção de lula do Japão está em crise grave. Uma vez excedendo 300 mil toneladas anualmente em 2000, em 2024, a captura por hora por máquina de digging caiu para apenas 0,38 lulas, sinalizando um esgotamento severo dos recursos marinhos. À medida que a produção cai, o suprimento não atende à demanda do mercado, elevando os preços e fazendo os consumidores se afastarem da lula. O resultado é que barcos de lula de pequeno e médio porte lutam cada vez mais para operar, com muitos forçados a encerrar as atividades. Ainda assim, muitos proprietários de barcos persistem em se apegar ao mar. Nessas condições, a pesca de lula ainda ocorre principalmente à noite, pois as lulas frequentemente aparecem perto de pires, docas, áreas com leitos de ervas marinhas e algas e são especialmente atraídas por luz. Em escala comercial, a lula é colhida usando sistemas automatizados. Os pescadores usam iscas artificiais moldadas como lulas pequenas ou criaturas marinhas. As jig de lula são encadeadas ao longo de linhas e lançadas ao mar. Quando o barco ativa as luzes LED de alta potência, a iluminação em si se torna uma isca natural. As lulas nadam de todas as direções para o navio, entrando nas jigs suspensas na coluna d'água. Imediatamente, o sistema de rede puxa toda a cadeia de jig de lula a bordo. Essas máquinas de digging de lula automatizadas podem operar continuamente, dia e noite, economizando tempo, esforço e aumentando significativamente a produtividade do trabalho. No convés, os pescadores rapidamente coletam e colocam as lulas em cestos. Seja de dia ou de noite, eles trabalham mais do que nunca, em um contexto onde cada viagem agora não é mais uma questão de ganho ou perda, mas uma batalha pela sobrevivência. O Japão não é famoso apenas por peixes, também é o reino das algas marinhas, com tipos familiares como nori, wakame e hijiki. Poucos sabem que cerca de 90% da produção de algas marinhas do Japão vem de Hokkaido, com Hakodate, Erimo e Nemuro como áreas de produção-chave. De acordo com dados, 52% das algas são produzidas por aquicultura, envolvendo um processo que exige não menos paciência e precisão do que a pesca offshore. As algas são tipicamente plantadas no inverno, quando o mar está frio e claro, e colhidas na primavera ou verão. No dia da colheita, os barcos se movem lentamente ao longo de fileiras de postes de rede no mar. Maquinaria puxa as redes cobertas densamente de algas para fora da água. No meio do barco, uma lâmina rotativa fixa, como uma hélice, corta cuidadosamente as algas das redes penduradas. O que parece um trabalho leve esconde muitos perigos. O convés é escorregadio por algas e água do mar, forçando os pescadores a manterem foco total para evitar acidentes enquanto as redes são puxadas e baixadas repetidamente. O ponto-chave está na técnica seletiva. Os pescadores colhem apenas as pontas mais macias e delicadas, evitando as bases duras e fibrosas. Isso resulta em algas finalizadas com textura crocante que derrete na boca. Uma única carga de barco cheia de algas pode produzir cerca de 10 mil folhas de nori finalizadas. Curiosamente, ao contrário dos pescadores offshore, os cultivadores de algas adoram a chuva. A água da chuva carrega nutrientes das montanhas, fluindo para o mar e ajudando as algas a crescerem explosivamente, melhorando tanto a qualidade quanto o rendimento da colheita.
Por trás de cada pedaço de sushi, cada folha de alga ou cada caixa de frutos do mar processados está o suor, os riscos e o sustento de dezenas de milhares de pescadores que se agarram ao mar dia e noite. Mas, com os recursos diminuindo e os custos aumentando, o modelo atual de extração e aquicultura é sustentável o suficiente para nutrir tanto o oceano quanto a humanidade no futuro? O que você acha disso? Vamos discutir nos comentários abaixo. Se você quiser continuar acompanhando histórias reais por trás das indústrias de agricultura e processamento, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Todo ano, no mundo, cerca de 24 mil pescadores nunca retornam do mar. No meio do inverno gelado, quando os ventos do mar cortam como facas e as ondas se erguem como paredes, esses homens devem deixar suas famílias para trás, enfrentar perigos de frente, pois para eles, zarpar não é apenas um trabalho, mas uma responsabilidade de sobrevivência. Como os sobreviventes superaram esses desafios para trazer os frutos do mar que alimentam milhões de pessoas? Em 2025, o Mar Frio traz uma recompensa colossal, mais de 150 mil toneladas de caranguejo da neve, um aumento de 10 mil toneladas em apenas um ano. O valor dessa indústria de pesca chega a 227 milhões de dólares, o suficiente para fazer com que os navios se lancem no inverno mais rigoroso. No convés, há 5 mil armadilhas, centenas de metros de redes e quase 7 mil litros de combustível para uma viagem longa e sem escapatória. No navio, o dia não começa com o nascer do sol, mas com o sino de despertar às 3 horas da manhã. Os marinheiros trabalham quase 20 horas por dia em meio a ventos uivantes e ondas furiosas. Cordas tensas, guinchos rugindo, um passo em falso e o corpo pode colidir com o sistema de tração de várias toneladas. Nas regiões marítimas rigorosas como o Estreito de Bering, quase 100% dos marinheiros já se feriram. Gelo se forma no convés, ondas batem incessantemente. Cada pessoa só sobrevive se mover no ritmo perfeito, no momento certo, com coordenação absoluta da equipe. Ao usar redes de arrasto de fundo, o navio lança as redes a profundidades de 200 a 400 metros, com cabos de mais de 1.000 metros de comprimento, arrastando pelo fundo do mar por quase uma hora. Cada arrasto pode capturar mais de 150 caranguejos, mas também significa minutos tensos ao puxar a rede em meio às ondas agitadas. Mais complexo é o método de armadilhas. As armadilhas são lançadas a profundidades de 400 metros, marcadas com boias individuais e deixadas ali por uma semana inteira. Ao retornar, apenas puxar a corda do fundo do mar leva 10 minutos e cada levantamento de armadilha pode durar até 2,5 horas. Bem no convés gelado, os caranguejos são classificados instantaneamente com base no tamanho, cor e dureza da casca. Em seguida, eles são imersos em água fria de 3 a 5 graus Celsius, ou embalados em gelo para manter os caranguejos frescos e vivos. Após a classificação, eles continuam puxando a próxima armadilha, repetindo sem parar. Após muitos dias vagando pelo mar, toneladas de frutos do mar finalmente chegam à costa. Mas apenas os sobreviventes entendem de verdade. É o resultado de dezenas de horas sem dormir, mãos congeladas e corpos cheios de ferimentos. O inverno também é o momento de colher capturas de atum de alta qualidade. A região centro-oeste do Pacífico continua sendo a maior fonte de atum, respondendo por cerca de 57% da produção global, transformando o local em um verdadeiro campo de batalha para as frotas de pesca industrial.
58% do volume total de atum comercial global é capturado com redes de cerco. A rede gigante é lançada no mar em um arco circular, cobrindo uma área de até 20 hectares, o suficiente para envolver um cardume inteiro em movimento. Quando o cardume entra no cerco, os marinheiros puxam cordas através de anéis metálicos na base da rede, apertando-a como uma bolsa de cordão gigante, bloqueando o caminho para o atum mergulhar e escapar. A rede é puxada para cima, os peixes são reunidos e preservados imediatamente no navio. Os navios modernos são equipados com radar e sonar, permitindo detectar cardumes a distâncias longas. Mas quando vários navios se aproximam do mesmo alvo, a tensão começa. Os capitães devem se comunicar e negociar para determinar os direitos de pesca. No alto mar, onde as regras não são claras, toda decisão deve vir de mentes frias. Caso contrário, o desastre pode ocorrer. Em 2019, 2 navios de pesca que partiram do porto de Pago Pago, EUA, colidiram no mar devido a negociações fracassadas. Felizmente, ninguém se feriu, mas os custos de reparo chegaram a 8,3 milhões de dólares. Além dos métodos industriais, a pesca com vara ainda existe como um confronto direto entre o homem e o mar. Os pescadores prendem iscas artificiais na vara, ficam de pé ou sentados ao longo da amurada e lançam continuamente. Quando o atum morde, eles puxam com força imediatamente e jogam direto no porão, continuando até atingir a produção desejada. Esse trabalho exige uma resistência extraordinária, manter a mesma postura por horas, repetindo o mesmo movimento em meio a ondas incessantes. Em troca, é uma profissão de alta renda. No EUA, um pescador de atum com vara pode ganhar um salário médio de até 85 mil dólares americanos por ano. A recompensa para aqueles fortes e persistentes o suficiente para aguentar até o fim. O tesouro do mar inclui outro fruto do mar, o polvo. Uma viagem bem-sucedida pode render 900 mil dólares com apenas 6 toneladas de polvo em menos de uma semana. Esse valor colossal, junto com a demanda incessante do Japão, Coreia e Europa, transformou a pesca de polvo em uma aposta tentadora. O método mais comum é a pesca com armadilhas para espécies maiores de polvo. Cada viagem começa com a preparação da isca. Sardinhas ou anchovas congeladas são colocadas em pequenas sacolas de rede para evitar que peixes pequenos as devorem antes que o polvo chegue. Em seguida, os pescadores prendem as armadilhas a uma linha principal de 2 km de comprimento. Uma linha assim pode carregar até 65 armadilhas. Eles lançam a corrente de armadilhas a profundidades de cerca de 150 metros ou mais. Ambas as extremidades da linha são marcadas com boias, bandeiras e ancoradas com tijolos pesados ou ferro. As armadilhas podem ficar submersas de 5 a 10 dias, até mesmo um mês. Na hora da colheita, os pescadores trabalham sem parar. Eles puxam as armadilhas, retiram o polvo, trocam as sacolas de isca imediatamente e empilham as armadilhas a uma altura de 2 a 3 metros para relançar. O polvo é classificado logo no navio. Os maiores devem ser separados devido ao alto territorialismo para evitar brigas ou canibalismo. Eles são mantidos vivos em tanques de água fria a cerca de 7 graus Celsius ou embalados em gelo imediatamente para garantir a qualidade. Além das armadilhas, o polvo pode ser pescado com jigging. Os pescadores usam varas ou linhas de mão com iscas artificiais para atrair o polvo.
Quando o animal se agarra à isca, eles puxam com força, fazendo o anzol se prender firmemente aos tentáculos, e então o içam para o navio com toda a força. Não importa o método, o perigo sempre está presente. Os pescadores enfrentam ondas gigantes repentinas, redemoinhos que podem afundar navios e acidentes de trabalho durante toda a viagem. A tripulação trabalha continuamente, às vezes até 17 horas por dia em condições rigorosas. O trabalho árduo causa lesões e desgaste à saúde. Muitos sofrem cortes profundos dos tentáculos do polvo, mãos inchadas a ponto de perderem as impressões digitais. Naqueles navios, os marinheiros vêm de muitos países diferentes. Eles trabalham juntos, comem juntos e superam perigos juntos, formando gradualmente uma família no mar, onde a sobrevivência depende de cada pessoa ao lado. Diferente de muitos outros frutos do mar, a ostra é um nome discreto, mas com produção colossal. A produção global de ostras atualmente atinge cerca de 5,4 milhões de toneladas, e uma porção significativa é colhida no inverno, o momento que proporciona a melhor qualidade. A água fria impede a reprodução das ostras, um processo que consome energia e reduz a qualidade da carne, ajudando as ostras de inverno a manterem a suculência e o sabor delicioso. Para colher essa produção massiva, muitos navios de pesca de ostras usam redes de fundo. Em vez de puxar cordas ou sacos suspensos à superfície, os pescadores operam redes de arrasto especializadas, varrendo diretamente pelo fundo do mar. O arrasto desliza sobre fundos de areia ou lama, coletando as ostras próximas ao leito e trazendo-as para o navio rapidamente. As vantagens desse método são claras: alta produção, velocidade rápida, adequado para escalas industriais ou bancos naturais de ostras vastos. No entanto, as ostras frequentemente vêm misturadas com muita lama e areia, pois a rede varre rente ao fundo. Mais perigoso, o impacto físico forte do arrasto pode rachar ou quebrar as conchas, afetando a qualidade da carne interna. Embora não seja tão fisicamente exaustivo quanto muitas outras profissões de pesca, os colhedores de ostras ainda enfrentam riscos incontroláveis da natureza. A indústria é fortemente impactada pelas mudanças climáticas, poluição marinha e esgotamento de recursos. Historicamente, a sobreexploração já causou o colapso completo da indústria de ostras em Nova York, a antiga capital mundial das ostras, deixando uma lição cara para todo o setor. Finalmente, vamos nos aproximar de um dos produtos mais caros no mundo dos frutos do mar: o lagosta. O mercado global de lagosta em 2025 é avaliado em cerca de 7,48 bilhões de dólares americanos, um número grande o suficiente para lançar milhares de navios ao mar, desafiando o clima e os limites humanos. Para capturar o máximo de lagostas possível, muitos pescadores optam pela pesca com armadilhas. A isca geralmente é cavala ou sardinha, colocada cuidadosamente em sacos de isca dentro das armadilhas para atrair as lagostas do fundo do mar. As armadilhas são lançadas no fundo do mar. Para navios maiores, eles podem lançar até 40 armadilhas ou mais de uma vez. Cada armadilha é conectada a uma corda longa, com a ponta presa a uma boia para posicionamento preciso no vasto mar. Essas armadilhas não são puxadas imediatamente, mas submersas por cerca de 2 a 3 dias, tempo suficiente para as lagostas as encontrarem. Ao recolher, os pescadores manobram o barco até a boia, usam um gancho especializado para pegá-la e ativam o sistema de polha automático para puxar a armadilha pesada do fundo do mar.
Mas o mar nem sempre coopera. O clima imprevisível afeta cada vez mais a pesca. No Canadá, relatórios de 2024 mostram que a produção caiu até 20% na área de pesca de lagosta, 34% em comparação ao ano anterior, forçando muitos pescadores a lutar para atender às expectativas de produção e renda. Essa pressão só aumenta o sofrimento dos trabalhadores. Cada armadilha pesa cerca de 70 kg e cada barco deve puxar até 180 armadilhas por dia. O trabalho é contínuo, incansável e pode começar no meio da noite antes que o corpo se recupere. Em meio a ventos frios, com vés escorregadio e peso pressionando os ombros, cada puxada de armadilha testa os limites da resistência humana. Seja caranguejo da neve, atum, polvo, lagosta ou ostra, cada tonelada de frutos do mar que chega à costa é o resultado de milhares de horas de trabalho tenso, decisões de vida ou morte em meio às tempestades e trocas que nem todos veem. O valor econômico pode chegar a centenas de milhões, até bilhões de dólares, mas vem acompanhado de saúde desgastada, meio ambiente ameaçado e futuro incerto. Na sua opinião, qual é o caminho para que os humanos continuem pescando sem levar o oceano ao limite final? E se você quiser continuar acompanhando histórias reais sobre trabalho, mar e agricultura, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos.